pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a ideia de alfabetizar com ou sem receita. Tem um texto famoso aí que corre pelas redes aí, né, que tem esse título, mas assim, o que que significa a ideia de com e sem receita, né? A ideia de com receita é que aquela ideia mais tradicional que você tem uma metodologia muito enfática e tal. E sem receita você estaria respeitando o processo de aprendizagem das crianças. O que eu acho que é importante a gente separar aqui é o seguinte: a concepção de ensino construtivista, ela não tem a receita do ponto de vista assim, faça isso, depois isso e pronto, tem o produto final. Porém, ela propõe, ela necessita, assim como qualquer outra concepção, qualquer outra coisa que você vai realizar, que você tenha um planejamento, que você tenha uma sequência de ideias e de objetivos. Então, isso daí é muito importante eu dizer aqui, porque existem muitas críticas ao construtivismo que vão dizer justamente que, você vai alfabetizando de qualquer jeito, larga lá, a criança aprende sozinha, sabe? São coisas absurdas que nunca foi proposto por gente séria, né? Mas que foi interpretado por gente que ou agiu de má fé ou que não entendeu realmente a proposta. Então, quando a gente coloca a ideia da receita de alfabetização de um ponto de vista crítico, a gente está dizendo o seguinte: olha, aquela metodologia, né, dos métodos globais, analíticos, né, expostos nas cartilhas, da minha época, que eu fui alfabetizado, talvez a de muitas de vocês, a gente não está dizendo que isso daí era uma coisa que dava errado. A questão é, ela não dava 100% certo. É lógico, não estou dizendo que o construtivismo dá 100% certo, mas assim, os índices mostram muito claramente que o método da cartilha, além de deixar de fora uma questão fundamental para a alfabetização, que é o letramento, né? Então, primeiro se introduziu o sistema de escrita para depois falar em letramento, ele deixava de fora também praticamente metade das crianças, né, sem aprender. Então, ele não dava conta. Isso é fato, né? E se alguém não acredita, basta entrar no INEP, né, que são os dados oficiais que nós temos no Brasil sobre o ensino e aprendizagem, e vocês vão ver lá que desde que começou a ser medido isso, o índice de reprovação das primeiras séries, né, era em média de 50 a 55%, tá? Então, esses alunos eram reprovados. É, e se eu estou reprovando, o método não é bom, concorda comigo? Né? Um método muito bom, ele não reprova, ele ensina, tá certo? Se eu reprovei é porque o aluno não aprendeu. E o pior de tudo, e mais cruel, mas isso não é uma questão de método, era uma questão conceitual da época, né, de anos atrás, que a culpa era do aluno. É claro que o aluno, o professor, nessa relação de ensino e aprendizagem, cada um tem a sua responsabilidade. Eu penso o seguinte, é impossível, quase impossível você ensinar alguém que não quer aprender, né? E aí fica difícil realmente. Mas, quando se trata de crianças, a gente precisa ponderar um pouco a questão de querer ou não aprender, né? Porque uma criança tem muitas outras situações que estão por trás dela que vão melhorar ou piorar o seu desempenho na aprendizagem. E a gente precisa levar isso em consideração. E geralmente essas questões elas têm muita relação com a afetividade, com as questões tanto escolares quanto familiares, mas no campo afetivo muitas vezes, e a gente às vezes ignora isso. Então, assim, o construtivismo ele não tem uma receita do ponto de vista clássico, mas ele precisa sim de planejamento, ele precisa sim de que o professor crie métodos ou mecanismos, né, para proceder, ou procedimentos, de como ele vai desenvolver aquele conteúdo para poder assim, ensinar os alunos. Senão também fica um vazio aí que não ensina ninguém do mesmo jeito, tá? Então isso é um perigo. Infelizmente aconteceu muito isso. Nos anos 80, principalmente quando as propostas da Emília Ferreiro vieram à tona, né? Muita gente interpretou o seguinte: então a criança aprende espontaneamente, o professor então ele é só um mediador. Só que esqueceram de mediar de verdade, ficaram só cuidando, vamos dizer assim, para as crianças não brigarem e deixaram lá. Faz aí a atividade, larga, viu? Isso é óbvio que não funciona,
né? Você precisa ter rigor pedagógico, você precisa ter rigor didático, precisa ter uma rotina ou um planejamento, né? Você chega lá para dar sua aula, você sabe exatamente o que você vai fazer. Então, o construtivismo, na verdade, ele está trazendo, né? Ele trouxe uma proposta onde você questiona o aluno, né? Então, acho que a grande diferença dos métodos tradicionais é levar em consideração que o aluno aprende fazendo uma construção do seu conhecimento, tá? Desacomodando o que ele já tinha, colocando uma coisa no lugar, reacomodando aquilo e acrescentando aprendizagens. Isso quem nos trouxe não foi nem a Emília, foi o Piaget, de modo geral, nas fases do desenvolvimento, mas a Emília trouxe isso para dentro da produção da escrita, né? E então a ideia que a gente acaba juntando com isso tudo é o quê? Que dentro do método, né, do construtivismo, a gente vai ter a possibilidade, então, o quê? De problematizar. Diferente, né, de quando a gente faz a crítica de que antigamente era com uma receita, você não tinha problematização, você simplesmente aplicava a receita e esperava o produto final, né? No construtivismo, a receita ela não é pronta, né? Você pode acrescentar mais ou menos temperos, mais ou menos produtos de acordo com a necessidade de cada aluno. Essa é a grande vantagem, o grande diferencial. Por isso que, se aplicado corretamente, com certeza o resultado vai ser muito melhor do que apenas 50% de aprovação, né? O ensino e a aprendizagem, na verdade, ela vai alcançar números maiores. E quando a gente olha para os números recentes, a gente vai ver que isso melhorou. Então, eu particularmente discordo muito dessas críticas que são feitas de que o ensino antigamente era melhor do que hoje, né? Já tem um vídeo meu falando sobre isso aqui no canal, mas assim, é, primeiro porque a clientela, as crianças de hoje são completamente diferentes. Eles têm um ritmo de aprendizagem, uma ideia, né? Um mundo diferente. Então, acho difícil até de comparar com a época que eu era criança. Até difícil de comparar. Então, assim, mas se a gente for fazer aí uma analogia, vamos dizer assim, de hoje e de 40 anos atrás, a gente vai perceber que hoje o professor tem muito mais desafios do que tinha antes. Para começar, hoje todo mundo está dentro da escola, antes não estava, né? Antes só ia para a escola uma certa camada da classe média ou uns pobres metidos, né, que se atreviam a ir à escola também. E hoje não, hoje está todo mundo lá dentro, com todos os problemas sociais que a gente tem, problemas de saúde, enfim. Mas está todo mundo lá dentro. E o professor tem aí um alcance de ensino significativo, se a gente for comparar com épocas passadas. Então, é uma aberração dizer que hoje a gente tem uma educação pior do que antes. Dificilmente eu tenho, né? Os meus alunos que estão me ouvindo agora, né, tem meninas jovens lá, e eu já ouvi, né, muitas vezes os depoimentos nesse sentido, né, de que quando houve uma educação, passaram por um processo mais humanizado, vamos dizer assim, porque eu acho que o construtivismo, além de tudo, ele humaniza as relações entre professor e aluno. Ele aproxima, ele ouve o aluno, e isso faz com que se aproxime o professor do aluno, né? Então, eu acho que esse processo, além de tudo, ele deixa lembranças melhores da escola do que se deixava antigamente, né? Principalmente para quem tinha dificuldade de aprendizagem, vamos dizer assim, né? Ou não se encaixava dentro da metodologia proposta. Esse sofria muito mais, né? Quem aprendia, aprendia, né? Igual hoje, se você for aplicar um método, né? Existem crianças que têm já um potencial diferente do outro, é óbvio, né? Então, a gente tem toda essa questão aí de diferenças e o construtivismo ele vai conseguir, de alguma maneira, alcançar de uma forma um pouco mais humanizada e um pouco melhor a cada necessidade de cada aluno, tá bom? Então, só para finalizar, né, realmente não existe uma receita pronta, mas é preciso planejar. Isso é fundamental. É preciso ter coerência pedagógica, é preciso sistematizar, sim, as atividades, é preciso colocar uma rotina, senão ninguém aprende nada. Senão é bagunça, tá bom? Então, um abraço, até a próxima.